Oi, Adriano, grande expectativa. Ai, que bom, já estamos ao vivo. Gente, hoje nós estamos aqui com esse grande artista, desenhista, que desenha a todo momento, a qualquer hora, onde estiver. Esse é Paulo Saeg. Vai ser uma delícia, vai dar... Ó, eu vou deixar o Paulo falar. Vocês vão ver o que nós vamos conversar hoje. Vai ser a história da história, da história da arte, mas muita coisa vai acontecer também. Boa noite, Ana Lúcia. Tudo bom, querida? Vão marcando seus amigos, quem já chegou, tá? Oi, Paulo, tudo bom? Tudo bom. Tá chegando tudo. Muito bem. Na hora que foi colocado o título, A História da Arte no Brasil, pelo menos a história da arte no Brasil, eu não sei se eu fui tão correto na escolha do título. Porque é fazer um comentário da maneira como é construída a história. E a história geralmente é construída de acordo com as nossas expectativas e experiências do nosso período de vida. Então, se eu for contar qualquer período histórico, eu vou falar sobre a perspectiva daquilo que eu estou vendo, aquilo que nós achamos hoje errado, que em outros períodos não era, né? Então, eu nunca sei se falar sobre a história da arte ou a história da história brasileira é a gente descer o cacete, literalmente, em tudo aquilo que a gente já viu, já escreveu, porque hoje nós estamos cheios de irritação, uma hora por um lado, outra hora por outro, outra hora pelo meio, ou seja, nunca mudou. Essencialmente, esse momento que nós passamos político de irritação, revolta, polaridade e logo em seguida uma enchição enorme na nossa paciência, que nós já não aguentamos mais, nos faz rever todo o processo histórico brasileiro exatamente do mesmo jeito. E nunca mudou. Sempre foi assim. Nós revoltamos, polarizamos, perdemos a paciência e aí vem o próximo. E a gente começa a se revoltar, polarizamos, perdemos a paciência e aí vem o próximo. Isso sempre ocorre. Não é só no Brasil, é em todos os lugares, provavelmente, mas como nós estamos falando sobre o Brasil, quando a família real chegou aqui, o que ele encontra é diferente da iconografia que nos foi vendida. Sim. No caso, teve o maior número de representações imagéticas do período imperial brasileiro, do primeiro período imperial, e um pouco anterior, que era a família real, Dom João VI, dos franceses, do Debré, que criou um país inexistente. Boa parte daquilo que ele desenha ou mostra, ele não viu. Ele jamais viu. Aquilo era baseado em outros artistas que haviam já morado no Brasil. Aquilo era representações que ele trouxe, tradições europeias. É uma diferença muito grande do caderno de esboços dele para o resultado final. Que ele, às vezes, inclusive, fazia montagem. O livro, A Viagem Pitoresca Histórica, ela é o quê? Ela foi feita, são volumes feitos em litografia já na França, onde ele usa os desenhos pré-executados para fazer montagem. E as montagens ficavam totalmente limpas, higiênicas, davam uma visão de um país muito pitoresco, né? O Debré, por exemplo, provavelmente nunca viu nenhum índio, mas ele desenhou índio. Não viu? Porque não existia índio mais naquela região. Isso. De outras referências que ele teve. Ele não era um desenhista naturalista. E ele veio para cá para tentar sobreviver em termos financeiros e se deu... Bom, não se deu lá muito bem. Por que houve?
Isso é uma expectativa normal de qualquer artista nesse país. Né? Você começa a produzir, você quer sobreviver daquilo, e quando eu olho o Debré, eu falei, meu Deus, ele é exatamente o padrão médio de quem deseja viver do seu próprio trabalho, no caso, uma produção artística. Sim. Não há diferença. Ele veio para cá porque conseguiu sair de um mercado que estava péssimo, após o período napoleônico, porque o Debré chegou aqui muito mais tarde, ele não chega exatamente no auge da confusão. Quando ele chega aqui no Brasil, o período napoleônico já tinha passado, a França estava com problemas financeiros sérios, você vai ter várias missões dessas francesas em vários outros países, não foi só o Brasil não é premiado por isso, e ele veio aqui para tentar sobreviver. E é justamente desse lado que eu acabo vendo o processo histórico. Muito diferente da percepção de grandes eventos que nós tivemos, o Brasil sempre esteve, tá? Mas é como aquela pessoa que está vivendo do seu trabalho. E no caso do Debré, ele era um desenhista, ele era ajudante do tio dele, o Jean-Jacques David, que era um pintor da Revolução Francesa, um bonapartista, mas o Debré não era um grande pintor. Ele não era um exímio desenhista. Ele não era uma pessoa de um talento exacerbado com uma grande marca. Ele era uma pessoa funcional, trabalhava de maneira funcional. Né? Era essa, inclusive talvez fosse o que ele queria. Ele vivia de forma funcional. Fazer litografias, fazer desenho, fazer decoração, tudo. Isso é algo que a maioria das pessoas que vivem de habilidades manuais acaba experimentando. Então, é muito fácil para qualquer pessoa, nesse sentido, entender o que o Debré provavelmente sentiu. Ele estava tentando sobreviver em um outro país, produzindo, dentro das suas medidas, a arte. Só que vem todo um glamour, né, Paulo? Vem todo um glamour sobre ele, primeiro por conta da nossa sempre supervalorização do que vem de fora do país, né? Olha, o Debré, a missão francesa foi responsável, de um lado, tem essa parte de relação da academia, mas de outro, muito do que se produzia no Brasil começa a perder um certo fôlego. Não que tivesse uma grande produção, não é isso. Vieram os franceses e terminaram a cultura, a alta cultura brasileira. Bom, ela não existia. Essencialmente, você tinha artistas, tinha pintores, né? Escultores tinham condições, algumas coisas assim desse gênero no Brasil. Mas não era uma grande monta. Né? Mas com a vinda de europeus isso se perde. O curioso é que a gente sempre olha aonde? Nós olhamos o Rio de Janeiro, que era o centro da nossa atenção. Só que você tem uma extensão muito grande do Brasil. O Nordeste produziu. Então não é que aqui é o Rio de Janeiro. Nós estamos pensando sempre na questão Sudeste, e o Sudeste carioca. Porque São Paulo, nessa época, um deserto nesse sentido, que era enorme. Sim. São Paulo tinha uma produção quer artística, cultural, era tudo uma coisa muito limitada, e era o Rio de Janeiro, nesse período, que era o foco. A família real está lá, trouxeram francês, você tem um imperador agora, você tem que criar um patrocínio, que é a tradição, aquela coisa do patrocínio. Quem é o teu patrocinador? Quem é a pessoa que ratifica que você vale a pena ser visto? Pois é. Isso não importa, na verdade, a sua qualidade específica de trabalho. Tanto faz como tanto fez. Né? Mas isso só vai se ratificar isso em termos mundiais. Não estou falando só no Brasil. Esquece isso. Isso é mundial.
É um Eu processo. concordo. Talvez alguns países tenham uma tradição melhor, tenham um número maior de patrocinadores para que se produza uma grande arte, ou exista uma possibilidade mercadológica. Coisa que no Brasil não existe. No Brasil nós não conseguimos criar isso, mas para nada. Nem no cinema, quanto uma época que nós tivemos uma certa sorte com a música. Não é? Aí artes plásticas era aquela coisa, nós tivemos um foco na década de 70, que durou muito pouco, surgiu um processo de mercado. Veja, na década de 70 surgiu o conceito de um mercado de arte contemporânea no Brasil, começou a se vender realmente, e não a venda do favor, a venda. Começou a surgir o interesse. Você teve, por exemplo, até a criação de pirâmides e pequenos golpes na praça usando obras de arte nesse período, mas o resultado foi a criação de um mercado. Surgiu um mercado de arte. Surgiu uma coisa. Aí você tem um esfacelamento daquilo por causa da inflação, é óbvio, por causa da economia incerta. Isso também é uma tradição nossa, né? E é curioso isso. A gente não se acostuma a viver numa estabilidade econômica, parece que o Brasil se revolta com a estabilidade. Nós temos ódio de alguma coisa que ande de maneira tranquila. De forma nenhuma nós vamos poder aceitar. Até porque perde a criatividade. Pois é, mas esse é um dado muito curioso, porque a arte acaba virando um processo de desculpa, para que você gere outros fundos. E você não adquire o objeto ou alguma coisa que lhe agrade somente pelo seu gosto. Estou falando isso da criação de uma valoração de mercado. Não mas eu sei do que eu gosto, todo mundo sabe que gosta. Óbvio. Agora, você tem uma colocação, um caminho que lhe impõe, por exemplo, quando eu falo da década de 70, aí começa a surgir o mercado direto. Eu gosto de comprar, eu quero esse quadro, eu gostei dele, eu vou pôr na minha parede e tal. É quase que um mundo dominado pelos decoradores. Isso Paulo, até... Você entrando nessa linha aí, deixa eu perguntar para o pessoal uma coisa. Vocês estão gostando da entrevista? Digite aqui para nós, sim, estamos gostando. Vai compartilhando com seus amigos, vão marcando seus amigos, porque vocês não têm noção da quantidade de assuntos. Bom, já deu para vocês verem o comecinho do que está sendo, né? Então, se vocês estiverem gostando, vão escrevendo, igual a Fabiana Vieira escreveu aí, parabéns pelo assunto, Ana Lúcia Toledo escreveu sim, vão compartilhando, marcando seus amigos e falando o que vocês estão achando. E se quiser fazer pergunta também, né, Paulo? Pode fazer, que eu vou dar uma resposta tão confusa como aquilo que eu estou falando. Então, nós tivemos aí, você tem um retorno a isso na década de 80. Surgiu de novo uma bombada de mercado, que é justamente o período que eu começo a viver disso. Eu comecei a viver pintura num burburinho, num período do início da década de 80. Surgiu um mercado, que era compra e venda direta, e a coisa vai indo tranquilamente até o surgimento da substituição do valor. Quando começa, primeiro, isso foi o que foi uma certa... o Paulo é cultura e arte. Muito obrigado, Adriano. Mas isso, onde eu estava, essa frase... Mas, por exemplo, você tem uma substituição dos valores. Até um artista, Wesley Dupuy, sofreu uma certa pressão quando, na década de 70, ele começou a falar sobre como assim? Isso não é mercado, isso é alavancagem, isso é um golpe na praça, isso é pirâmide. Ele teve problemas com isso. Porque havia nesse período, que foi, no final das contas, uma tremenda de um assunto de pirâmide, era uma pirâmide. Você botava um quadro, leiloava o quadro, aí
pegava o mesmo quadro e ainda garantia para o comprador que ele revenderia aquilo a preços exacerbados. Até gente começou sua carreira como comentarista econômico nesse período, que acabou virando jornalistas econômicos, sobre economia, né? Mas em cima de um golpe na praça. E, geralmente, a cultura é utilizada para se dar um golpe na praça, porque é muito fácil. Primeiro, não é algo valorado, no sentido, não dá para você explicar porque isso vale mais do que esse. Já é o princípio. Então, se eu pego essa xícara e consigo revesti-la de assuntos correlatos, de coisa que está bem ao lado, né? O texto garante que essa xícara tem um valor intrínseco de cultura. Aí eu a coloco no mercado. Aí alguém tem que escrever que aquilo, inclusive, vale dinheiro. Correto? Muito bem. Aí eu pego algo, aparece alguém que tem uma xícara infinitamente melhor, mas não está com esse escopo do entorno. Resultado, aquela xícara não vale nada. Mas por que essa porcaria de xícara vale mais do que esta que é infinitamente melhor? Isso não tem a ver com o gosto. Isso não tem a ver com o gosto. Isso esquece. É besteira. Gosto não existe desde o início do século XX. Tudo que ocorreu no processo é uma maneira de você especificar o que é uma vertente de linguagem. Ou seja, uma tendência que, nas palavras do saudoso Clodovil, a tendência é a palavra educada para a cópia. Então, de repente, pega uma coisa que é quase uma cópia, funciona, olha... A releitura agora, de uma tendência. Por exemplo, o cubismo virou isso, né? Você teve aquelas coisas, que também era uma pilantragem do Picasso, do Braque, em cima de algo que eles talvez tivessem visto do Cézanne, que na verdade não é muito bem aquilo, é uma fase do mercado que há muito a ver com Cézanne. Muito mais com histórias em quadrinhos, uma história chamada Gasol Halley, que era editado no Chicago Tribune em 1912, e ele via. Ele chegou a ver, ele gostava de quadrinhos, né, contar, e você vai notar que existe uma coisa muito curiosa. Boa parte da produção que era de cartunistas acaba indo para a produção plástica. E parece que ninguém lia, porque era uma coisa meio estranha. Como é que eu vou estudar história em quadrinhos se eu falo de uma alta cultura, de uma arte contemporânea? Meu Deus, os caras estavam pintando, copiando história em quadrinhos. Era isso. Não há nenhuma grande novidade. Você vai notar que, por exemplo, Picasso, além de saber lidar com esse novo mercado que nascia, tem essa, né? Nascia o mercado nesse período, para ele é um desenhista, ele era praticamente um cartunista. Picasso era setorizado em termos de cartoon. Era bem isso. E eu sou um fã ardoroso do desenho dele. Ele era um desenhista, era da turma. E você percebe que hoje em dia grandes artistas, eles não necessariamente estão ligados ao cartoon, mas eles estão ligados a desenhos publicitários, ou seja, eu acho que essa linha ela se mantém, né? Porque ela está intrinsecamente interligada. A artes plásticas acabou virando um subproduto. Ela é um subproduto daquilo que está numa certa sintonia, que se diz que na verdade não é uma sintonia, ela é um subproduto. Tá bom, ela virou um subproduto. Então, uma vez eu estava dando uma palestra, uma moça me perguntou, mas se eu tiver uma ideia original, se você não tiver a distribuição, se você não tiver o entorno, se você não tiver quem ratifique, você vai ficar com essa sua ideia original e ninguém vai olhar. E quando olhar, vão dizer, nunca vi nada parecido. Então, se eu não vi nada parecido, é porque não pode ocorrer. Isso, em termos de produção cultural, é o que ocorre. Isso eu não sei se é uma questão brasileira, aquela coisa que a gente vive falando, o colonialismo norte-americano, duvido.
Não, é um certo receio. O conceito da originalidade você precisa ter tempo. Nunca é bom nascer antes da sua própria época. Você vai dar pulos d'água. Você está fadado a não ocorrer. Você tem que dar um passo atrás para poder executar alguma coisa. Se você estiver adiante, vai falar um negócio, o tio Diogo vai olhar e vai falar em... Estou citando o Maynard, eu acho que achei gozado o nome Diogo. Você fala assim, olha, tio Diogo, o negócio é o seguinte, eu olhei esse treco, ele falou, pô, eu nunca vi isso daqui, meu filho. Então isso daqui, peixe não vende, meu filho, esquece o peixe. É isso aí. É isso aí. Alô? Alô, Paulo? Alô, Paulo? Oi, gente, o Paulo parece que caiu, tá? Teve uma queda de internet lá com o Paulo, mas vamos fazer o seguinte, com certeza ele está voltando, porque a gente está monitorando aqui, eu até vou falar com ele para ele entrar de novo, e faz o seguinte, vão compartilhando a live, vão marcando seus amigos, e escreve se vocês estão gostando, porque o tema de hoje é um tema, além de histórico, é um tema extremamente que vai beneficiar muitas pessoas, como todas as lives que a gente vem fazendo. Aproveitando até isso, essa parada que o Paulo deu aí, que já ele está voltando, que ele está até falando aqui que ele já vai entrar, é o seguinte, o Paulo é um dos palestrantes do primeiro Congresso da Arte Design Brasileira. E esse congresso, ele veio para quê? Isso, Ana Lúcia, faz esse favor, vai avisando seus amigos, o primeiro CADB. Para que a gente criou o primeiro CADB, tá? Que é o primeiro Congresso da Arte Design Brasileira, que são 25 palestrantes, 25 artistas que deram certo, que vivem da sua própria arte. Aqui o Paulo Saeg está contando 100% online. Paulo Saeg está contando sobre artistas como Brecheret e outros artistas que viveram da sua própria arte, saíram de Paris, saíram da França e vieram para o Brasil para poder, atrás mesmo da sobrevivência. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, existem N trajetórias para você conseguir e traçar a sua trajetória de sucesso. Existem N formas de você conseguir construir a sua vida baseada exatamente no que você quer viver da sua própria arte. Tem um e-book que eu escrevi que chama Onde está o meu público, que é um e-book que é fantástico, falando a várias formas que vários artistas fizeram e fazem até hoje, artistas que são completamente, assim, ações completamente inusitadas e que os fizeram se tornar conhecidos. O link do primeiro congresso vai estar aqui nos comentários. Se vocês quiserem também, vocês entram em contato conosco, então vocês escrevem aqui, falando que interessa para vocês saberem sobre o primeiro congresso, tá? Se vocês entrarem no nosso site, vocês vão assistir uma palestra, uma entrevista que foi feita, inclusive, com Adalto Machado, falando todas as dicas de venda que ele usou como publicitário, conseguindo transformar naquele. Ele falou assim, poxa vida, se eu sou publicitário e estou aprendendo essas dicas de venda, por que não utilizar a arte? A partir do momento que ele começou a utilizar essas vendas na arte dele, o que aconteceu? Ele conseguiu largar tudo e viver exclusivamente da sua arte. Então, se você quer isso, se você oportuniza situações que até hoje não deram certo, vocês têm aí na mão de vocês o primeiro congresso. Esse primeiro congresso tem mudado a vida de muitas pessoas, não sou eu que estou falando.
Tem muitas pessoas que falam e que estão dando depoimentos sobre isso. Pedro Henrique está falando aqui, espera um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo voltar a falar com o Paulo. Oi, Paulo, você caiu, volta. Tá. Bom, vamos lá, estou tentando retornar aqui com o Paulo, tá? Mas enquanto isso, eu gostaria muito que vocês, inclusive, quem tiver aqui, que já assistiu, ou quando o Congresso foi liberado, durante a primeira semana que a gente liberou o Congresso, ou quem adquiriu o Congresso, se você estiver aqui, coloca para nós o que vocês acham do Congresso, o que vocês acham dessa proposta da TV Art Design. Porque a TV Art Design, na realidade, ela é uma plataforma. Eu vou até aproveitar esse momento que o Paulo está offline agora para falar para vocês. O que é a plataforma da Art Design? Ela nada mais é do que um espaço onde a gente vai falar da arte isonomicamente, de uma forma igualitária, de cabo a rabo. Porque muitos de vocês sabem, têm consciência de que hoje a arte está focada, na sua grande maioria, no eixo Rio-São Paulo. E o que acontece? Os artistas que estão fora desse eixo se sentem se sentem acanhados ou se sentem excluídos. O que não necessariamente é verdade. Você só se exclui a partir do momento que você não usa as ferramentas certas. Tá? E aqui nós temos 25 artistas falando exatamente sobre essas ferramentas. Muitas pessoas falam assim, mas dá certo para fulano, não dá certo para mim. O fulano conseguiu e eu não consigo. O fulano que conseguiu, gente, com certeza eles tomaram um caminho de decisão. Com certeza eles agiram e foram para o caminho de investir em si próprio. Fica parecendo que, na realidade, a pessoa está querendo trazer para ela todo o cabedal de conhecimento, mas não é verdade, não é verdade. Eu adoro ler histórias, eu adoro ler biografias, comprar livros de pessoas que deram certo na vida, homens e mulheres. E quando eu leio essas histórias, eu começo a me inspirar, de tal forma que é quase que uma chancela, você entendeu? É uma chancela de dizer para mim assim, ele conseguiu, eu também vou conseguir. Quando eu comecei vou falar um pouco aqui de mim, quando eu comecei essa empreitada da TV Art Design, eu li um livro que eu sou apaixonada, é meu livro de cabeceira, que é da Nikta Roddick. Ela é meu jeito de fazer negócio, ela é The Body Shop. Essa mulher começou com uma lojinha que ela mesma teve que pintar, porque ela não tinha dinheiro nem para pintar a loja. Tá? E hoje é uma rede, é uma franquia com mais de 1.800 lojas no mundo inteiro, ou 1.200 lojas no mundo inteiro. Quando eu comecei a ler aquela história daquela mulher, eu falei, poxa vida, é exatamente isso daí. A pessoa, quando tem um mestre do seu lado, a pessoa quando começa a ler, porque todo mundo tem um mestre, todo mundo. Na escola você deve ter mestres que você queria seguir, te inspiraram. Você deve ter acesso a mestres que hoje ainda você tem contato com eles, mas com certeza existem mestres, como no meu caso a Anitta e N outros mestres, que eu sigo, mas que eu nunca tive acesso. Você imagina você ter acesso a esses mestres. E fora isso, você adquirindo o Congresso da Arte Design Brasileira, você vai fazer parte de uma comunidade VIP, onde esses mestres estão lá com você vai conversar com eles, você vai trocar ideias com eles, você vai poder mandar mensagem para eles. Se eu tivesse tido essa oportunidade, quanta coisa não tinha planado no meu caminho, quanta coisa... Sabe aquele momento quando você fala assim, caramba, cansei, sabe? Cansei, vou desistir porque não é possível, eu tento, eu não saio do lugar. Eu gosto muito de dizer, eu sou um peru rodando na mata-noite. Você roda e não sai do lugar. Se você tem uma meta, se você quer viver da sua própria arte, se você almeja isso daí, por que não escutar experiências de mestres que deram certo? Mestres que são mestres na vida e que são mestres na arte. Você imagina você escutar um
da trajetória de sucesso dele. Você imagina escutar um Cassiporé Torres falando como os nãos que ele teve na vida, ele transformou em sims. Quando ele chegou no Brasil, novo ainda, falou para o pai dele falou para ele: meu filho, viver da arte aqui, da forma como você quer, só com esculturas, é muito difícil. Por que você não busca contato com arquitetos? E na época dele era Niemeyer, era Lúcio Costa. Ah, tá, mas era Niemeyer, Lúcio Costa, sim. Mas ele conhecia esse pessoal? Não, ele foi atrás. Ele foi atrás. Vamos falar do Samuel Casal. Samuel Casal é um artista de Florianópolis que eu entrevistei, fiz um live com ele lá em Florianópolis, aonde ele era ele é um publicitário, um desenhista, ele desenhou para N jornais, depois para N revistas internacionais. Ah, mas ele tem estrela. Tem estrela, todo mundo que tem estrela tem a certeza que ele pule essa estrela o dia inteiro. O dia inteiro. Todo mundo que tem sorte acorda cedinho e vai atrás do seu próprio sonho. Recebeu um não aqui, sai para fazer um sim ali. Receber um não aqui, vê de quem que é esse não que ele está recebendo. Escuta de quem que ele está recebendo esse não. Em vez de falar assim, ah, esse cara não sabe nada, só veio criticar meu trabalho. Para, escuta a crítica, vê se ele não tem razão. Vão existir críticas que realmente não têm muito a ver com você, mas vão ter críticas que são para o seu crescimento. E se você não investir em você, gente, não vai sair do lugar. Me desculpa, mas não vai sair do lugar. Nós aqui com a TV Art Design é uma dedicação 24 horas por dia. Ai, grande coisa. Não, não é grande coisa. Sabe por quê? Você transforma os nãos em sims. Quantas reuniões eu já fiz, quantas pessoas eu já conversei, quantos nãos eu recebi. Eu levei para o lado pessoal. Sabe uma coisa que eu acho muito importante de falar? É o seguinte. A gente, isso eu que acredito, tá? Mas para mim funciona e eu acredito que funciona para todo mundo. A gente é feito de duas pessoas, do ego e do nosso ser. Enquanto você deixar o seu ego na frente, tá? Que é aquele negócio que a pessoa fala, não, você já quer pular na goela da pessoa, você já quer falar assim, caraca, essa pessoa só está querendo me destruir. Não, gente, a pessoa não quer te destruir, mesmo porque... Ah, olha, Ana Lúcia Toledo está falando, eu assisti algumas das entrevistas, gostei muito. Diversos elementos para aprender a aplicar dificuldades superadas. Exatamente isso. Junto com o Congresso, vai um e-book que eu escrevi sobre o mapa mental. O que é mapa mental? Muitos de vocês sabem o que é, mas eu vou, para quem não sabe o que é. Mapa mental é o seguinte, nada mais é do que você organizar as suas ideias. Porque muitas vezes você vê várias ideias ao mesmo tempo, tá? E você não sabe coordenar, unir os pontos. E esse mapa mental, eu comecei a ler N livros de mapa mental. Chegava no final e falei assim, pelo amor de Deus, eu vou enlouquecer, que esse mapa mental tá me deixando doida, tá me dando nó na cabeça. Então eu resolvi escrever um mapa mental simples, direto e reto, do jeito que eu gosto das coisas. Eu não gosto de muito rodeio, não gosto de chegar, pum, pá, acabou, falei. Porque você ganha tempo, você ganha trajetória, você elabora com mais facilidade. Se a pessoa não gostou, me desculpe, mas se ela gostou, a coisa vai com muito mais rapidez. E de repente muitas pessoas que não gostaram voltam e falam assim, nossa, pensei melhor, era assim mesmo, que é o tal do ego. Tira o ego do lado, esquece esse tal desse ego. Esse ego só atrapalha, tá? Escuta, introspecta, apreende, ou seja, aprende a aprender, tá? Apreende primeiro e depois você responde. Ontem eu estava ouvindo uma palestra e um desses mestres que eu sigo falou o seguinte, que o pai para ele, nós temos 2 olhos e 2 ouvidos, apenas uma boca. Então, deixa ela por último. Primeiro escuta, primeiro olha, depois fala. E o primeiro congresso da Art Design brasileira é exatamente isso. Então, com esse mapa mental, você vê, como a Ana Lúcia falou, e ela falou com muita clareza, você começa a aprender, você começa a analisar dicas de cada um. O que eles fizeram? Por que deu certo para eles?
Por que que o outro, aquele não que ele recebeu, tá? Por que que ele traduziu esse não num outro sistema, numa outra forma de apresentar o trabalho dele? Quantos desses palestrantes eram profissionais liberais e largaram tudo por conta da arte? Porque ser artista, ele não está artista. Tá? Ele não é como executivo. Estou falando isso para vocês, vocês sabem disso muito mais do que eu. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer para mim, tá? Que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Então, por exemplo, eu vou falar numa coisa ao vivo. Aconteceu lá com o Paulo Saeg. Se eu desesperasse, se eu falasse, meu Deus, e agora? Eu estou com um monte de gente me assistindo ao vivo. O que eu vou fazer? Falar, gente, acabou a entrevista, acabou o live, vou embora. Meu Deus, não! São essas intempéries que vão acontecendo no meio do caminho que você vai transformando. E é isso que a gente aprende quando a gente começa a estudar a biografia de pessoas que deram certo. Você vai ver a quantidade de pessoas, a quantidade de situações que foram transformando coisas que para elas era literalmente um problema seríssimo. Mas deu um clique, ela falou, meu Deus, como que eu não vi isso antes? Era por ali. E vocês vão escutar 25 pessoas falando isso, falando deles, falando da história pessoal deles. Você já imaginou isso? Quando que vocês iam ter um bate-papo com o Cassiporé Torres, com o Paulo Saeg, com o Raimundo Rodrigues, com uma Ana Durães, com o Black Linhares, com o Marcos Amaro? São muitos ícones da arte design brasileira. São muitos ícones que tiveram uma trajetória aí de 10, 20, 30, 40 anos, contando tudo que eles fizeram. Inclusive é muito interessante, por quê? Porque você pega, às vezes vocês podem falar assim, tudo bem, mas naquela época era muito mais fácil. Tá? Só que tem pessoas que estão lá dentro do Congresso que começaram agora e conseguiram. Por que eles conseguiram? Está na mesma época que todos vocês. Por que eles conseguiram? Por que, melhor ainda, vou falar, por que muitas pessoas que assistiram ao Congresso, como a Hélida, se a Hélida estiver aí, eu acho que ela pode comprovar isso que eu estou falando. Se vocês entrarem lá, vocês vão assistir o depoimento dela. Ela estava desistindo. Ela falou, eu vou largar tudo, não dá certo esse negócio de arte, eu vou seguir, eu vou fazer faculdade de psicologia. Depois que ela assistiu ao Congresso, ela até se emociona quando ela vai falar sobre isso. A carreira dela fez assim, puf, e a hora que ela viu, gente, em menos de um mês, estou falando de verdade para vocês, em menos de um mês, a Hélida estava sendo convidada para coletivas, a Hélida estava sendo convidada para individuais. Sabe por quê? Porque muda um negócio que chama mindset. Sabe aquela coisa quando você está assim, não vai dar certo, eu não vou conseguir mesmo, eu cansei, larguei mão. Ou então você só está vendo aonde todo mundo está. Aquela máxima do iceberg, ela é usada, eu acho ela extremamente significativa. Você olhar para onde todo mundo está, você vai competir com todo mundo. Olha onde tem gente, onde tem um monte de espaço, onde tem um monte de oportunidade e que as pessoas não estão olhando. Se você for buscar a sua oportunidade, diferente da minha, diferente do outro, quantas coisas já devem ter acontecido na sua vida que você largou? Quantas coisas você já deve ter tentado e por conta de um não, você desistiu? A não ser que você queira ser colecionador da sua própria arte. Aí muda-se de figura. Aí a gente está falando de outra situação. Mas, se você é um artista e quer viver da sua própria arte, eu te garanto que existem N maneiras disso acontecer. Existem N formas disso acontecer. E muitas vezes as pessoas falam assim, quer saber? Eu não quero ouvir isso não, porque isso daí
está vendendo um produto ou está falando só para eu comprar um produto. Não, estou fazendo nada disso, nada disso. Se assim, a gente da TV não faria esses lives, que esses lives também são N depoimentos de pessoas que estão aqui e que deram certo. E além de tudo, o seguinte, se vocês comprarem e não gostarem, a gente ainda devolve o dinheiro para vocês em 30 dias. E sabe o que aconteceu conosco? Desde que a gente lançou o primeiro Congresso da Arte Design Brasileira, sabe quantas devoluções nós tivemos até hoje? Quantos pedidos de devolução nós tivemos até hoje? Nenhum. Sabe quantas pessoas entraram em contato conosco e nos agradeceram e mandaram depoimentos espontâneos para nós? Quase todos, ou falado ou por escrito. A vida foi mudando. E em si mesmo transforma. Em si mesmo é uma forma de você falar que você acredita em você. Falar é uma coisa. Certo? O que faz com que o outro dê certo, dá uma olhada, lê biografias, vê o que eles fizeram. Começa a analisar. É a distância entre o falar e você, quando age, a coisa assume. Eu gosto muito de falar o seguinte: faça fazendo, o universo vai acontecendo. A coisa vai tomando corpo, porque você começa a movimentar. A água parada, ela não dá fruto nenhum. Se você começa a movimentar, você começa a trazer, é impressionante, a energia vai mudando, você vai trazendo gente, você vai encontrando com pessoas, você vai falando. E outra coisa, hoje em dia é tão fácil vocês terem um espaço para mostrar suas obras, mas profissionalmente. Não mistura com perfil, não mistura com o seu dia a dia, com as coisas bonitinhas, ou seja o que for. Faça uma coisa profissional, faça um perfil só seu, uma fanpage sua. Faça algo que você tenha para mostrar quando você estiver ao lado de uma pessoa que vale a pena. Não tenha medo da crítica. Não tenha medo da crítica. Eu quero falar com dia para o Paulo perguntar alguma Ai, Paulo voltou. Caiu. Ah, que bom, Paulo. Vamos Mas lá, agora, gente. depois de tanta falar, eu não sei em que ponto eu estava. Por favor, Então, fala que eu estava na Aleijadinho. Vamos começar do começo, da onde você quiser. Bom, eu não sei, vamos estender essa live. Não sei. Yes. Muito bem. Paulo, eu vou falar, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Enquanto você estava fora, offline, eu comecei a falar para as pessoas sobre o investir em si mesmo, sobre o primeiro Congresso da Arte Design Brasileira, que você é um dos palestrantes, falando da importância de entender o que os mestres que vivem da própria arte fizeram para conseguir isso daí. Ou seja, acreditar em si mesmo. Porque as pessoas acham que é o seguinte: eu vou investir, vou ficar gastando dinheiro, tá só aqui vendendo. Não, gente. Senão a gente não fazia as lives de graça. Né? Então, se você não precisa falar do congresso em si, mas falar da importância da gente falar e seguir pessoas que deram certo. Bom, eu parto sempre do princípio: se eu der certo, eu não estava vendo pintura. É aquela coisa, se todos os planos que eu bolei na minha vida tivessem dado certo, eu não estava fazendo isso. Eu provavelmente hoje, com certeza, eu seria o Batman, que eu sempre quis ser o Batman. Desde que eu era criança, eu queria ser o Batman. Não deu certo. Então, faltou uma fortuna incalculável e um uniforme bacana. Não consegui os dois, ou teria sido abduzido por seres de outro planeta.
ou conversado com discos voadores, que é o meu maior sonho. Né? Diz que em setembro eles estão aí. Pois é, eu sou um desenhista, eu sou um pintor, eu vivo disso, eu gosto disso. E deu a sorte das pessoas me pagarem para fazer uma coisa que eu faria de graça. Mas isso é uma circunstância no qual ninguém tem muito controle. Né? E falar, mesmo essa questão, acreditar em você, eu não sei se é uma grande visão presbiteriana, né, luterana daquilo que você tem que fazer, ou você tem uma força imediata. Eu sei o que eu já fiz para viver de arte. Viver do que eu faço, eu nem sei. Eu fico até com um certo constrangimento de falar de ler de arte, de ser, porque eu sou artista. Eu acho que eu sou um desenhista. Eu tenho momentos no qual a produção que eu faço, em alguns momentos eu tenho a sorte de chegar a um ponto que eu olho e falo, nossa, Paulinho, você é bamba, mas na maioria das vezes não é assim. Eu fico produzindo, eu adoro fazer isso. Eu tenho uma necessidade constante, é um problema, que gasta material. E outra, para quem está fazendo ou não está fazendo, eu nunca uso material vagabundo, eu nunca usei material vagabundo, eu acho uma ofensa, porque vai chegar alguém e vai comprar. Vai comprar, eu vendo isso. Então ela vai comprar. Já que ela vai comprar, que ela leve o melhor material possível. Eu tenho um respeito para quem adquire, porque é o meu sócio, ele é meu parceiro. Ele é o meu patrocinador a partir do momento que eu não vivo do patrocínio estatal, nunca, por uma questão de convicção pessoal, porque ninguém botou uma arma na minha testa e falou, vai ser artista, meu filho. Não, isso é uma opção, ou um acidente. Podemos falar. Mas eu jamais fui atrás do Estado. Porque eu não gosto, porque ele vai tirar a liberdade de falar exatamente o que eu penso. Quando você trabalha uma questão de mercado aberto, eu não fico fazendo... nunca fiz concessão, é claro, já fiz, óbvio. Você vai produzir uma determinada coisa, porque a pessoa chega, né, a não ser que surja aquelas encomendas absurdas, que o cara só falta dizer que cor você tem que usar. Nunca dá certo. É por isso que eu cobro 50% antes, porque eu sei que nunca vai dar certo. Encomenda não funciona. Só funciona se você for um artista, um desenhista, um pintor muito técnico, um escultor muito técnico. Tirando isso, você quer dar vazão àquilo que é o seu espírito, a encomenda é um fracasso fenomenal. Já tive vários problemas com isso. E vários prejuízos com isso também. Tá? Aí, isso... Agora não é uma questão que eu falo, é uma crença, é uma necessidade. Nós vivemos daquilo que nós somos necessários. Então, eu tenho um amigo que ele tem um talento a lidar com dinheiro, que é excepcional, mas eu nunca vi alguém amar tanto dinheiro. Mas ele ama dinheiro, e ele não leva uma vida na babesca. Não, ele gosta de dinheiro. A grande paixão dele é o conceito do dinheiro. E não é o papel moeda, porque papel moeda... Caso alguém esteja interessado, o Saeg faz notas de Paulo Saeg e as vende no mercado aberto. Se você quiser comprar, o meu dinheiro tem uma diferença do dinheiro do governo brasileiro. Ele não desvaloriza. Então, com o tempo, eu espero Paulo, futuro Bitcoin. Substituir o meu dinheiro pelo dinheiro brasileiro. Desculpa. Propaganda é um pequeno merchan das possibilidades mercadológicas de Paulo Saeg. Nós também fazemos dinheiro e também damos bons conselhos. Como, por exemplo, fuja para as montanhas, Leopoldo. É uma beleza as montanhas, adoro montanhas. Eu também. Voltando ao assunto, eu sei que eu pareço um tanto dramático. Acreditem, eu sou. Adoro uma certa dramaturgia. Cheguei até a uma época a adiantar por que eu não virei ator. Como não deu certo, virei pintor. Foi uma vingança, na verdade, porque esse pianista, minha mãe falava, isso é uma coisa muito mágica. Então você é ator. Isso também não. Você é dançarino. Também não. Então, alguém está dizendo que está falhando muito.
A Malu Renault está falando, Pedro, que está falando muito. Malu, desliga e liga de novo, vê se você consegue. Pode falar, Paulo. Bom, então... alguém tem alguma pergunta que esteja viva? Porque talvez o público seja um pouquinho reduzido, eu não sei quem está aí. Se alguém tiver alguma pergunta, é mais fácil para que eu entre. Eu sei. Por que você botou esse título? Porque você não fala aquilo que você se propôs. Muito bem, eu não falo. De forma nenhuma. Porque não tem sentido. História da arte no Brasil não existe. Nós temos história sim. Temos um número imenso de pessoas talentosas em todos os gêneros do Brasil. Ocuparia vários nichos, em várias áreas, mas nós temos um probleminha, nós tratamos muito mal os nossos melhores filhos e tratamos bem muita gente que não é para ser tratada bem. É por isso que nós tivemos durante muito tempo aquela lei de desacato à autoridade, porque senão você imagina que aqui você esfaquearia todo mundo. Isso é tradição, isso é antigo. Tá? O Estado não é para ser respeitado. E por isso que ele pôs uma lei para dizer, você tem que me respeitar, malandro, senão você vai em cana. O Estado não é para ser respeitado, ele é para ser questionado, ele deve ser refém da sociedade, qualquer que seja o grupo político. Não esqueçam, senhores, o Estado tem de ser constantemente vigiado e ele tem que ser refém da população. E aqui apareceu uma notícia que é crise no Rio. Nossa, a Universidade do Rio vai suspender o ano letivo de 2017. Isso é um absurdo. Que isso, gente? Apareceu aqui. Vê se pode. É um absurdo. Como é que você vai fazer isso? Olha só o amor que esse país tem pelo conhecimento. E não falo sobre produção cultural. Eu sou contra a produção cultural, sou a favor de conhecimento, produção de conhecimento. Isso educação leva à cultura. Não adianta você começar o prédio por cima nesse país. Não dá certo. Mercado de arte não é cultura. Mercado de arte é mercado. Não tem nada a ver com cultura. Esquece. O que pode levar à criação de um mercado estabilizado é justamente educação e formação que vai levar a pessoa a consumir, outra pessoa consumir obras de arte. Ana Paula está fazendo uma pergunta. Aumenta aí, Pedro, para a gente ler. Vamos lá. Sim. Ela perguntou se, Paulo, na sua compreensão, o aperfeiçoamento nos desenhos é fruto do treino diário. Queria ler o estudo até hoje, todo dia. Até dia que eu só desenho besteira e porcaria, o que é uma constante. Minha mulher quase enlouquece, que eu fico enchendo a casa de papel. Eu faço isso todo dia. Primeiro, quando eu era criança, eu não era um desenhista daqueles garotinhos que desenhava tudo altamente, de jeito nenhum. Tinha um monte de amigos que desenhavam melhor. Até tinha um japonês, que era muito meu amigo, né, o Kenichi Matsuabe, eu lembro dele até hoje. Ele tinha um desenho excepcional. Ele virou engenheiro eletrônico. Outros que eu conheci também, o Lúcio, que era um outro, desenhava maravilhosamente bem. Né? Tinha o Bon, que era um menino coreano na minha escola, né? Desenhava beleza. Mas eles não tinham uma coisa que eu tinha. Psicose. O quê? Psicose, só pode ser. E paixão, eu tenho uma paixão absurda pelo desenho. Eu gosto do desenho. O desenho, para mim, é uma entidade. Eu o vejo, eu converso com ele, eu tenho meus problemas. Ele é um elefante rosa que geralmente me acompanha. Mas é uma necessidade constante. Eu estudo todo dia, não só estudo no fato de desenhar, como eu estudo de tudo. Eu fico lendo constantemente, eu fico aprendendo, eu fico discutindo, eu fico dando opiniões absurdas. Agora, sim, se você quer desenhar, veja aquilo que te dá leva, agora é uma ação diária. Eu faço isso diariamente
Eu não vou falar quanto, senão vai trair a minha idade. Né? Então, eu sempre fiz isso. Para mim, eu viajo, eu desenho. Agora, eu fico estudando o tempo todo. Por exemplo, eu estou agora querendo fazer umas coisas, um negócio que me pediram para fazer. Eu comecei a fazer, não sei se vai dar para ver. Tá dando. Tá dando. Deixa eu ver. Certo? Aí vai. 1, 2. É um monte. Nunca, para mim, nada tem menos do que 30, 40, 50. Não adianta. É assim, é prática diária. Qualquer coisa é prática diária. Até fazer besteira é prática diária. Né? E o desenho necessariamente é isso. Você é fazer sem parar. E isso é uma das características, das pessoas que vencem. Porque se você fizer quando o gato não subiu no telhado, é duro. E tem muita gente que fica esperando a inspiração para poder fazer alguma coisa, né? Eu não tenho, não. Primeiro, o que eu preciso fazer? Não sei, tem ideias ótimas, né? Aquele conceito de inspiração. Mas tem momentos que tem boas ideias. Surge uma ideia que eu acho muito legal. Mas, óbvio, é uma questão de foro íntimo. É a mesma coisa. Quando eu desenho algo, eu não quero que a pessoa veja aquilo que eu desenho. Porque a interpretação dela vai ser outra. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Aí é para outra pessoa. Né? Uma vez eu fiz uma exposição num lugar, vieram os monitores conversar comigo, o que é que eu devo falar? Eu falei, inventa, mente, inventa qualquer coisa. Vê o que o desenho serve para vocês, não inventa. Fala que eu sou mais alto, que eu sou mais baixo, que eu sou mais jovem. Faz o que você quiser, não tem a menor importância. Esse é o tipo de coisa que na produção não tem importância. Não há uma explicação para o ato poético. O ato poético é percebido pelos outros da maneira dessa. Aí sim é ato poético. Senão é algo que você impõe nas pessoas. Isso não é ato poético que a gente tem a tendência de chamar de arte. Arte ou ato poético é algo que você oferece. Que a pessoa absorve ou não. Ela percebe ou não. Ela adiciona ela ou não. E se ela adicionar, ela vai adicionar a forma dela ver. Jamais a maneira que você quer impor. Então, se você tem que ter isso, você tem que ter essa questão. Lançar aquilo que você tem dentro de você para outra pessoa, para o mundo. É que nem filho. Filho nasce e vai cuidar da própria vida. Você não vai querer trazer, garantir que ele fique preso, por mais vontade que você tenha. Né? Por mais dor que ele cause à distância, né? Daquele filho ingrato, da filha. Aí você quer, você tem que deixar. Porque é importante disso. O ato poético é para os outros. Ele não existe dentro de você. Ele morre, ele perece, ele apodrece. Então você tem que colocar para fora. Jesus, eu fui bem positivo. Nossa, foi fantástico. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer para o Paulo? Se vocês tiverem pergunta, vão fazendo, vão escrevendo de onde vocês são, vão marcando seus amigos, fala quem é que está aí. Tem um artista, foi muito engraçado. Nós estávamos fazendo um live com ele, né? E ele não sabia, ele veio. E eu comecei a falar assim: fala quem está aí, quem está chegando. Ele falou: Denise, você que está parecendo ser seu espírito. Daqui a pouco. Opa. Eu quase morri. Quem está chegando. Fala de onde vocês são. Se vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? E vamos seguindo, Paulo. Então vamos lá para... Eu sabe que uma coisa que eu gostaria que você falasse, se você achar legal, a valoração da arte, que é o que você tinha... Nós estávamos falando sobre ela quando caiu.
Tá, valoração da arte. Você tem que ver qual é o sentido. Se é no sentido financeiro, se é fiduciário, ele é um artigo como qualquer outra coisa. Você necessita das coisas que fazem o artigo funcionar. A Coca-Cola não é Coca-Cola porque ela é boa. A Coca-Cola as pessoas não tomam porque, olha, que gosto fenomenal. A Coca-Cola tem uma série de quesitos que fazem beber. Você tem a propaganda, você tem a produção cultural feita na Coca-Cola, que te leva a ser um hábito. Né? Quem assistir a televisão, ver a Globo. Todo mundo liga na Globo não é porque gosta tanto da Globo, é porque é a Globo. Eu tenho uma imagem mais bem feita, a gente fica lá. Agora você tem a Record, faz novela bíblica. A turma vai lá porque lá tem novela bíblica. Né? Até tem histórias maravilhosas. A gente fala, não, mas eu gosto daquela, Paulo do Moisés, né, do tempo de Jesus. Que é o hábito. É uma relação do hábito. A valoração da arte, você tem que ver o que é. Uma é a valoração cultural. Você dá valor à sua estrutura cultural, da cultura de um país. Não é? Que não tem a ver com o mercado. O mercado é uma coisa, a cultura é outra. Se bem que a produção de cultura está intimamente ligada com aportes financeiros, senão ele não inexistiria. Nós temos museus que custam caro, nós temos faculdades que custam caro, nós temos cursos que eu sou contra a faculdade de artes plásticas. Acho que não tem muito sentido isso. É meio absurdo você ter um curso nesse nível para artes plásticas. Eu entendo um curso de direito, eu entendo um curso de engenharia, eu entendo todos esses lados, até arquitetura. Por incrível que pareça, até arquitetura. Mas artes plásticas não tem muito sentido. É que nem a história é história, não é história da arte. Não existe história da arte. Existe história. É a única coisa. Aí você vai subdividindo. Então, mas tudo bem. Isso é outro assunto, é outra história. Voltamos para a valoração. No conceito, é que se você quer dar, ou pelo menos um mínimo de respeito daquilo que você faz, profissionalmente, o que é difícil, ainda mais se você vive disso, tem que entender, você vai ter que ser um ótimo administrador. Detalhe, não é meu caso. Minha filha é melhor, eu não sou. Eu não sei fazer isso, nunca sou. Eu sou animado. Uma pessoa animada não é boa administradora. Não é? Agora, é você ter a primeira pessoa que tem que ter respeito nessa história para valoração é você mesmo. Ou seja, é quem produz. Se você produz, tem respeito para aquilo que você faz. Mas, olha, não é aquilo que eu faço. Aí, claro, você vai procurar. Opa, agora eu estou com medo que aí para nós pode ser cair. E você tem que ter respeito e uma certeza que é aquilo que você é. Né? Eu acho que aí é um caminho para a valoração do sentido espiritual, emocional, de saber o que você é. Isso é Agora, a parte financeira é negócio. E ele pode ocorrer como não pode ocorrer. É que nem imagem. 50% pode dar certo, 50% pode dar errado. Né? Alakazam, ainda estou aqui, não sumi. De repente você faz Alakazam e você desaparece. Agora, não é muito diferente de uma carreira política. Depende de onde você quer chegar. Depende daquilo, porque, veja, é uma coisa muito curiosa. É aquilo que eu já falei, a produção, no conceito que nós colocamos como artes plásticas, o produto que você faz é o que menos importa. Não importa. É a maneira como você vende. Senão você não teria um monte de coisa. Eu não vou aqui citar a própria arte. Tá? Porque eu não vou. Porque aí você fala de conhecido, eu falo de outro, eu falo da... Não tem muito a ver. Por que uma panela que tem um nome que nós sabemos, todo mundo fala, aquela panela é boa, aquela panela... Bom, já sei. Design dinamarquês. Meu filho, aquilo é horrível. Eu acho horripilante. O pessoal coloca, eu já vi uma vez aquele,
mostrou umas peças, e um cara mostrou um negócio que parecia um foguete. Eu fiquei olhando, não, foguete não, é um espremedor de limão. Aí ele espreme, o limão escorria para tudo quanto era lado, era péssimo, né? Eu fiquei olhando, mas era um design dinamarquês. Não, mas isso é design dinamarquês, aquilo é uma droga. Não é uma droga, não lembra nada. Aí o outro, eu vi um espremedor de limão que você compra na feira, muito mais eficiente, mas não era um design dinamarquês. O design dinamarquês custava, na época, se eu não me engano, parece que era R$ 1.500, R$ 1.600. E o outro, na feira, eu estava comprando por R$ 1 e cacetada. E funcionava? Na verdade é isso, é o entorno. Valoração comercial ou cultural é o entorno que você tem e não aquilo que você produz. Ele se torna muito mais importante. Então, por exemplo, se você tem um trabalho que você considere de alto nível, ou outra pessoa, ou tem uma certa sofisticação na execução, estou falando de coisas bem elaboradas, estou falando de design dinamarquês. Tudo bem, você vai ter que fazer a mesma coisa. Se você não fizer a mesma coisa, você pode vir a ter seus compradores, que é o meu caso. Então, um cara que já saiu um pouco fora de uma série de questões. Me isolei, eu gosto de ficar produzindo, tal, aquela coisa toda. Então, não sou de sair muito. Mas se você tiver o entorno, ele vai para frente. E o entorno tem a ver com a circunstância, tem a ver com os contatos que você tem a ver aquilo que você troca. Isso é negócio. Eu concordo, Taquita. Concordo, querido. Tem isso. Né? Você tem um processo. Por exemplo, um nome que eu ouço todo mundo falando, os colegas, o cara é ruim e tal, do Romero Brito. O cara não usa dinheiro do governo. Está vendendo o produto dele. Posso não gostar, mas deve ter gente que gosta. E que paga e que compra. Senão não estava comprando. Não está me atrapalhando, não cuida, não é da minha vida. Então não dá para eu chegar e falar, olha, ele é um assassino da cultura. Isso é besteira. Porque assassino da cultura você já ouviu, já leu em vários livros. Existe aquilo, não esqueça, o Gauguin era um assassino da cultura. O Van Gogh, embora eu concorde, era um assassino da cultura, que o pessoal não gosta. Né? Você tem, então aquele cara é um assassino, não é nada, isso é besteira. Não existe. A fila anda. No futuro, você nunca vai saber quem vai ter notoriedade póstuma também. Não dá para ter isso. Vivaldi era um assassino da música, né? Pois é, você tem o Rembrandt, por exemplo, foi esquecido. Ele foi relembrado póstumamente, bem depois. Mas ele foi deixado de lado. E o Rembrandt era um pintor que saiu de moda. Então, essa questão da valoração é o quê? Você cuida do seu trabalho, tenta fazer negócio, e se você tiver uma certa habilidade no trato social, use, porque vai ser uma arma tua. Não, isso é sobrevivência. Isso daí não é uma regra. Olha como o mundo é cruel. Gente, o mundo é cruel. A vida não é justa. Se fosse justa, eu era um pachá. Mas não sou um pachá. Você vê como eu me tenho em conta. Né? Mas coisa. Eu estava agora, como esqueci o nome daquele filósofo grego, que ficava, eu sempre, toda vez, o Epicuro, que sempre que eu li os textos dele, dá a impressão que ele ficava com os amigos pelados, empinando papagaio, fumando uma maconha, olhando no céu, mas, pô, legal isso aí, mais um suquinho, né? E se a vida fosse justa assim, mas a vida é isso, é negócio, né? Você negocia, você tem que negociar. Até quem lida com um grupo que tem mais tendências, especialistas, são extremos negociantes. São até melhores do que muitos. Né? Porque tem que vender o conceito. Senão não vai. Essa é a coisa. A vida é negócio. O tempo todo você negocia. Então, se você quer ser ou quer viver disso, aprenda. Negocie, minha filha. Vocês têm que negociar, mas negociar com graça.
Tem horas que eu fico nervoso também, eu fico bravo, fico desesperado, falo, meu Deus, eu tenho contas para pagar, caramba, e não depositaram, eu só deposito na quarta-feira, todas aquelas histórias que todo mundo passa, né? Mas só que o artista não é diferente, né, Paulo? E o artista não é diferente, porque o artista, antes de ser artista, ele tem conta para pagar também, né? Mas, cara, os empresários estão tão desesperados quanto eu, nessa crise econômica. O cara tá se virando, tá mordendo a mesa. E eu estou falando isso de verdade, porque eu encontrei um mordendo a mesa. Estou desesperado. Então, veja, é negócio. Viver de arte é uma negociação constante. Quando você vê a propaganda da coisa, é filme. É só filme. Não é aquilo. Não sei quem assistiu o filme do Pollock, o filme depressivo, né? O cara, quando você vê o filme, assim, mas ele consegue. Se você olhar a sequência, porque aquele filme é meio dramatizado, o Pollock era mesmo, devia ser um pé no saco, como pessoa, como era o Van Gogh, ele ia ser chato até não poder mais, ninguém aguentava a cara dele. Mas o Pollock serviu por um processo, né? Porque quem salva o action painting é o Pollock, morrendo. Se ele não tivesse morrido, a probabilidade é que o Pollock teria caído num esquecimento que nem outros pintores do mesmo período. Ele teve sorte. Né? Eu acho que quem teve mais sorte foi quem sobreviveu. Mas ele teve uma sorte lá, morreu tal, ficou, olha, agora ele virou o Pollock, que é uma circunstância, todo um processo, mas isso é póstumo. Isso é póstumo, não é a vida. Né? A glamorização que se faz de qualquer ramo. Há pouco tempo assisti um filme de Chet Baker, aquele saxofonista. O cara era drogado, apanhava de todo mundo, você fica olhando, caramba, que vida miserável. Mas ele tocava bem, pô, meus parabéns. Né? Eu tenho amigos assim até hoje, e eu tenho mais dó e preocupação por eles. Né? Agora, é uma coisa a glamorização, mas na hora que você tem que viver do barato é outra história. Não é exatamente. É difícil. Exatamente. É difícil como qualquer outra profissão. Exatamente. Tem profissões tão difíceis quanto. Imagina você ser pintor e resolver ser mergulhador em alta profundidade, em águas profundas, e não saber o que fazer lá. Isso é morre de embolia. Você poderia ser pintor, né? E é exatamente isso que eu estava falando, enquanto você que as pessoas trabalhar os nãos em si e saber ser empresariar a arte, gente. Isso aí não é pecado. Se você não souber contar a sua história, você não vai vender nada. Eu não acho que eu não posso dizer que eu sou tão apto. Eu me viro. Vou me virando, como toda pessoa se vira. Como Exato. As minhas relações não são vinculadas ao Estado, eu tenho que virar de outras maneiras. Alguns se viram usando o Estado, usando as incentivos, essas coisas todas. É um meio. Se é ilegítimo ou não, dentro da minha concepção, eu não uso. Primeiro, que eu não sei. Dois, que eu nunca entendi muito, porque o Estado tem que criar qualquer meio que me forneça condições de produção. Eu sempre me pergunto, eu acho que sempre esses recursos deveriam ser usados de forma pesada em educação. Porque se tivessem sido, já tivesse tido isso, esse tipo de política mesmo, há 30 anos atrás, a probabilidade de nós teríamos até um mercado consumidor dentro da lógica. Hoje, que a pessoa fala, não, eu gosto de uma gravura. Mas essa gravura custa quanto? Não, é aqui, esse daí custa... E ainda teria uma certa consciência quanto a valores. Nada custa 60 mil. Nada custa 300 mil. Isso é paia, isso é propaganda, isso não faz parte. Eu sei que eu conheço intimamente o processo de mercado, eu sei como a coisa funciona. Quando você lê alguma coisa, abaixa, pelo menos, você viu um negócio dar 1 milhão, abaixa pelo menos uns 700 mil, por aí você vai notar
o fator de realidade. Nós não temos uma burguesia que consiga ou que tenha vontade de gastar tanto. Não faz parte do processo cultural brasileiro. Ele pode gastar muito se a pessoa tiver muito motinha há muito tempo ou de algo estrangeiro, aonde ele vai ser alguém técnico que ele tenha muita confiança para gastar o dinheiro. Agora, chegar o sujeito e falar, não, mas o artista está custando 1 milhão. É história, gente, não existe. Eu conheço o processo, conheço muito bem. Isso é só paga. É mentira, mas é um processo de mercado, né? Quanto mais você fala que vale, mais pode valer ou não. É um procedimento. Sim. Existe aquela... Eu lembro que no início da década de 80, o que eu vendia muito bem, era um preço razoável. Aí uma vez fiz uma exposição, o cara olhou para mim e falou, não, o pessoal só comprou porque é barato. Não, eu vendi 72 peças, esse meu amigo vendeu 2 peças. As 2 peças ele não chegavam a 2% do que eu tinha vendido em termos de valor financeiro. Muito bem. Eu não entendi. Eu juro que isso é muito uma questão. Olha a observação. Está vendendo porque está barato. Então, se está barato, não é bom. É que nem o mercado de cavalo. Você chega e vê um cavalo. O cavalo, aquilo lá, custa 20 mil. Né? Belo. Exemplar. Cavalo bonito. Talvez custe mais. Eu não conheço muito mercado de cavalo. Só participei de forma muito indireta, porque eu tenho alguns conhecidos na época, durante uma época. Daí você olha e tem um outro cavalo que o cara está cobrando 1 milhão também, igualmente muito bonito. Mas não sei se ele vai custando 1 milhão. A resposta que eu recebi, se eu cobrar menos, ninguém compra. Olha lá. Porque ninguém vai dar valor. Mas a pessoa vai comprar 1 milhão e fala, de jeito nenhum, mas eu vou vender um conjunto enorme aqui de cavalos de 20 mil. E de fato, valora os outros, né? Valora as outras coisas que ele tem. É uma parte de negócio. E o mercado de arte, quando a gente usar o termo mercado para arte, não é diferente. E veja, o produto não é importante se você quer vender. Então não adianta, você sofre muito. É melhor você fazer aquilo que você realmente acredita e fazer isso que eu estou comentando, do que você fazer algo que você não acredita porque o negócio não vai sair. Não adianta. Faz o que você não acredita que o negócio não sai. O negócio não anda. Não adianta. Quando você quer ter alguém que adquira, ela vai adquirir. Quando não quer, você pode dar R$1, não vai querer. Não vai comprar. E às vezes quando fala, não, mas olha, gente, isso aqui está R$1, então não deve valer muito. Porque nós estamos trabalhando com um tipo de mercadoria que vai para um determinado público. E nesse público você tem de tudo, desde pessoas que são realmente interessadas e amorosas em relação àquilo, e pessoas que não estão nem aí, nem sabem o que é aquilo. Dá para fazer com as ruas e nada contra decorar a casa. Hein? Se alguém fala, mas é porque o sofá esquece, sempre foi assim. Ou você acha que o Botticelli pintou o nascimento da Vênus para quê? Era para decorar um quarto para o cara transar. Bom, era isso. Nós fazemos isso. Leonardo da Vinci ganhava a vida fazendo festa de aniversário, gente. Não era porque ele era um gênio só. Não, ele fazia festa. Ele era um cara de buffet. Aliás, todos eles faziam quadros sob encomenda para decorar uma sala, ou seja, o que for. E é um lado tecnológico da produção, da indústria que leva a isso, né? Então você tem que ver que a nossa função, aliás, a arte moderna foi criada porque o artista começou a perder função. Surgiu a fotografia, surgiu um monte de funções. E nós estamos perdendo a nossa função, perdendo. Aí tinha que criar alguma coisa, alguém sacou e falou, peraí,
cria um tipo de imagem que a fotografia ainda não produz. A batata, aí começou, e aí vira arte contemporânea. E ela Sim. começa a ter mercado a partir dos anos 20, 30, por aí. Tanto que o Picasso, quando ele começa a vender, ele está fazendo algo neoclássico. Ele não está fazendo nada a ver com o cubismo. Ele começou a fazer algo neoclássico e começou a vender. Porque era meio moderno, não era meio moderno, o que é uma boa mistura, né? Que é algo altamente decorativo, muito bonito. E ele começa a vender. Todo esse Picasso que a gente conhece, ele é depois da Segunda Guerra Mundial. Não é antes, não. Antes ele era um pintor famoso, mas ele não era o Pablo Picasso, que surgiu depois da Segunda Guerra, que é por uma circunstância também. Então você tem que olhar que a gente sempre trabalhou para um público. Aí você tem duas opções. Se você tem uma necessidade, uma elaboração técnica que satisfaz o seu próprio trabalho, elaboração técnica, você pega e encomenda. Ou continua fazendo o que você faz, como você acha que é, porque os resultados serão exatamente iguais. Se você quer lançar o seu produto, seu trabalho, importa, você vai ter que ter essas características. Se você não tiver essas características no impor, vai ficar muito difícil. Ainda mais que mudou a característica hoje, a questão do mercado direto. O mercado direto está praticamente morto. Né? Ele mudou muito. Então, mas tem muita feira. Mas a feira eu não vejo muito artista aí dando cambalhota por aí. Eu vendi 30 na feira, eu vendi, mas bom, vendeu. Vendeu? Eu estou dizendo por aquilo que eu conheço do mercado. O dono da feira tá legal, tá? As galerias estão pagando para entrar. Então você vê que é um negócio gozado, que isso é mundial. Nunca se teve tanta feira de obras como tem hoje no mundo inteiro. Isso. Aí alguém fala assim, mas a feira não é a cultura. Não, não é a cultura, é o quê? É um museu, mas o museu depende do quê? Como é que uma amostra chega no museu? Não é do beneplácito do museu. Aí você vai ter que passar pela decisão não só do diretor do museu, que normalmente não tem voz ativa nenhuma, é um conselho deliberativo. Se você conhece pessoas do conselho deliberativo, você entra no museu. Aí você faz a inspeção do museu. Só que aí existe um custo. Como é que o custo é coisa? O custo você faz pelas leis de incentivo, aí você vai ter que alugar alguém para te alugar a lei, alguém que trabalhe com isso, são as leis de projetos culturais, e tem pessoas que têm habilidade para isso, que é pegar o dinheiro por isenção de imposto devido ao Estado, ou conseguir dinheiro de uma subvenção estatal, tá? Ou um empresário no qual ele vai ter uma isenção de imposto. Isso requer uma certa habilidade de negociação. Artistas geralmente são meio ruins, né? Porque o artista tem um sonho de grandeza, porém, quando ele bate a cara na realidade da grandeza, ele vai assim, meu Deus, eu não sou tão grande assim. E, normalmente, o artista é o único que não recebe desse projeto. É muito raro o artista receber a grana. Quem recebe são os outros. Não, mas daí ele fala, mas você vai ficar conhecido. Gente, eu ouvi isso a vida inteira. Eu ouvi isso a vida toda. Se eu ouvi de pessoas falando que vão me ajudar e vão me transformar no maior pintor do país, foi fantástico. Eu ouço essa proposta 3 vezes por semana. Não é assim. É uma negociação. Por isso. Eu não fiquei decepcionado. Eu tive essa experiência uma vez. Na verdade, 2. Eu não sabia, a segunda eu sabia qual ia ser o fim. Né? Porque você não entra num projeto para outra pessoa não ganhar, o que seria injusto. É muito mais prático ela chegar e dizer, claro, olha, eu quero fazer para ganhar dinheiro. Você vai ganhar tanto, eu ganho tanto. E acaba por aí. Mas normalmente não é. Isso permeia muito esse processo. É que nem fazer exposição hoje. Fazer exposição é muito fácil. Basta você ter meio financeiro para fazer. Sim. Se você quiser gastar. Né? Tem gente porque esse mercado cresceu muito. Esse mercado cresceu barbaramente. Eu vou fazer exposição, aí o Bulgário. Em uma cidade que você nunca ouviu falar na vida.
Oh, mas você paga tanto para levar seu quadro. Mas como assim? Não é uma exposição. Ninguém está interessado em ir lá. Ah, não, porque vão se ver. Numa cidade, vão lá, Cracóvia da Islândia, ou, sabe, Kishiramobim, no meio da Hungria. Eu não acho que vai ter muita lógica, né? É isso que anda. Mas isso também não é uma invenção. É que agora a coisa cresceu muito. Você tem mais gente. Antes era muito mais raro. Antes você tinha até os salões. Os salões, por exemplo, eram honestos. Não estou dizendo que essa turma é desonesta. Estou colocando, os salões eram uma proposta honesta. Você ia lá, concorria, tinha um jurado, às vezes o jurado conhecia, tá? Eu nunca entrei num salão, nunca mandei para salão. Eu já fui jurado, mas nunca mandei para nenhum salão. Porque eu nunca achava um absurdo botar outras pessoas a julgarem o que eu fazia. Por isso que você está falando aí, que foi o que eu falei enquanto você não estava aqui, que existem N formas de você colocar a tua arte. Mas uma das formas mais que eu acredito, você tem que saber se expor, você tem que saber se apresentar. Primeiro que não adianta ficar achando que o outro tem sorte. Sorte ninguém tem, gente. A sorte ela é feita através de N situações. Eu acho que tem pessoas que têm mais habilidade social, mais fraqueza, mais rapidez, mais forma de pensar. Eu tenho princípios. Por exemplo, eu não ponho a mão no meu bolso para fazer nenhuma exposição, porque dá azar. E não é pelo fato de eu ser árabe, de sangue árabe. É que eu acho que dá azar. Se eu pagar, se eu faço isso para ganhar dinheiro, porque eu vou pagar, não tem sentido. É uma visão pessoal. Eu não vejo lógica. Meter a mão no bolso para quê? Qual é a função? A função é inexistir. Então eu vivo disso, eu não vivo de outra coisa. Exato. Então é muito difícil, né? Eu tenho isso como regra, eu sempre segui essa regra. Nunca paguei para fazer uma única exposição, não mando para salão, nunca entrei no dinheiro do governo, que eu acho criminoso na minha visão, não funciona, eu me senti um pulha, porque eu acho que se eu tenho essa mão para viver, é dela que eu vou viver. São princípios. Se você carrega outros princípios, então o siga. Isso não vai gerar, isso é uma coisa de foro íntimo. Paulo sou eu, é o Saeg, que pensa assim, e sempre vai pensar assim, provavelmente. Né? É uma questão de eu conseguir manter o mínimo do lícito na minha alma. E isso que você está falando era exatamente porque agora a gente já está com, acredite se quiser, com 1h30 de bate-papo. Eu vi que muita gente já desistiu. Não, vai ter aqui no Olhinho, mas tem outro lugar ali que tem muita gente assistindo. E eu ia te fazer essa pergunta, Paulo Saeg, por uma mensagem que você quisesse deixar. Eu acho que essa mensagem que você está deixando é uma mensagem extremamente séria, como você mesmo terminou, do fundo da alma, você entendeu? E eu quero te agradecer, gente, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Paulo, eu quero te agradecer imensamente por ter estado conosco, por ter nos cedido esse bate-papo, essa entrevista, e por ter voltado aqui, né? Fiquei super feliz de ter conseguido fazer essa 1 hora com você, essa 1h30. E eu queria saber se você quer deixar mais alguma fala aí. Primeiro, se alguém tiver alguma pergunta, faça, porque eu posso cometer suicídio a qualquer momento. É sempre uma possibilidade. Ou ser abduzido finalmente pelos alfa-reticulares. Eu estou tentando, mas não consigo. Qualquer contato, meu e-mail é paulo.saeg, Saeg é o S-A-Y-E-G, @yahoo.com.br. Né? O meu Skype é paulo.saeg2. Estou muito feliz em fazer negócios ou responder coisas.
vocês devem ter notado que eu tenho uma tendência a falar, né, sem parar, mas é muito parecido com o que eu faço em desenhar. Eu espero ter sido útil. Mensagem hoje. Foi ótimo. A única coisa é assim, boa sorte, porque precisamos. É isso, né? aí. É isso para aí. aqueles que têm religião, rezem. Para os que não têm religião, não rezem, mas pelo menos mantenham a ponte para cima, porque a coisa é perigosa. Porém, uma boa notícia é que tudo acabará numa grande pizza. Ninguém vai ser preso, todo mundo vai receber perdão presidencial em breve, que já foi negociado. Essa coisa do Janot teve que retirar para prender o Aécio, vai virar mais uma manobra para o perdão presidencial do nosso querido do Lula. 2018, infelizmente, eu não posso dizer o que vai acontecer. Ainda não sei, mas provavelmente o Lula vai para o Senado. Eu quero ver se eu crio um blog de falar sobre política, porque parece que isso é um bom negócio. Vai ser ótimo. Todos nós. Boa noite, é isso? É isso. Então, beijo boa noite para todo mundo. Muito obrigado para aqueles que aguentaram esses absurdos. Fiquem felizes, amo todo mundo. Só que não dá para ver todo mundo. Então, um grande beijo. Beijo. Tchau. Obrigadão, tchau. Tchau, todo mundo. Obrigada por estarem aqui, tá? Tchau, tchau. Agora é só desligar lá. Isso.